Oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal. Vamos falar um pouquinho mais hoje ainda mais sobre as propriedades operatórias do logaritmo? Vamos lá então. As propriedades 1, 2 e 3, elas foram apresentadas a vocês no encontro passado. Mas voltando a elas. A propriedade número 1, ela versa sobre o logaritmo de um produto. Então o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. A multiplicação ligada à adição. A propriedade número 2, logaritmo de um quociente. Então, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, é a divisão ligada à subtração. E, finalmente, o logaritmo de uma potência é n vezes aqui o logaritmo de a na base x. Ou seja, o logaritmo de a elevado a n da enésima potência de a na base x é n vezes o logaritmo de a nessa base dada, base x no caso. Isso aqui são as três primeiras propriedades. Vamos então à apresentação da quarta propriedade operatória, Então, imaginemos a seguinte situação: 2 elevado a logaritmo de 8 na base 2. Temos aqui uma potenciação em que o expoente da potência é o logaritmo cuja base é igual à base da potência. A base do logaritmo igual à base da potência. Como poderíamos fazer isso? Poderíamos calcular o valor do logaritmo de 8 na base 2? Então ficaria assim, usando a definição. O logaritmo de 8 na base 2 é igual ao número x qualquer, de tal forma que 2 elevado a x, essa é a definição, é igual a 8. Então 2 elevado a x é igual a 8, 2 elevado a x é igual ao cubo de 2, bases iguais, expoentes iguais, necessariamente, força da razão, então x é igual a 3, ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Onde nós temos então 2 elevado a logaritmo de 8 na base 2, podemos substituir aqui ali por 2 elevado a 3. Que vai dar 8, naturalmente 8. Observe que deu logaritmando. Então, mas só que nem sempre é possível fazer isso. Supondo que a situação seja o 2 elevado a logaritmo de 8 de 5 numa base 2. Assim, quer ver? Vejamos. 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Então, quando formos aplicar aqui a definição, para o cálculo de logaritmo de 5 na base 2, vai dar um número desconhecido. Vai ter que usar característica, mantissa do logaritmo, tábua, vai ficar um pouco complicado. Enfim, é melhor gravar o seguinte: quando tivermos uma potenciação em que o expoente é o logaritmo cuja base é igual à base da potência, o resultado é o logaritmando. Ou seja, 2 elevado a logaritmo de 8 na base 2 é igual a 8. 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2 é igual a 5. Vejamos outra situação. 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3. Porque se for base 6, teria que aplicar mudança de base. Ainda mais complicado, por enquanto não. Então, 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3 é igual a quem? Igual a 7. De um modo geral, a propriedade 4 vai ser assim apresentada. Vejamos então. A elevado a logaritmo de x na base a, e isso é igual a x. Então, sempre igual ao que? O logaritmando. Uma situação prática dessa propriedade número 4, uma aplicação importante dela. Seja calcular Seja calcular 2 elevado a 3 mais logaritmo de 5 na base 2. Então, temos esse cálculo a ser efetuado. Vejamos então. Primeiro eu tenho no expoente uma adição. Então, eu posso escrever assim: 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Beleza? Na multiplicação de potências de bases iguais, repete-se a base e adiciona os expoentes. Mais uma vez, a multiplicação ligada à adição. O cubo de 2
é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o logaritmo de 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2 é igual a 5. Então, eu tenho aqui que o resultado é igual a 40. Fácil demais? Muito simples. Mas veja só, essa não é a última propriedade. Nós vimos aqui, então, 4 propriedades operatórias já. E aqui uma aplicação da quarta propriedade. Vejamos, então, a quinta e última propriedade operatória dos logaritmos. Nessa propriedade número 4, propriedade número 5, vai tratar de mudança de base. Aqui é melhor pegar os jeitinhos de fazer, mas vejam bem. Digamos que temos aqui um logaritmo de A numa base B, e eu quero, dentro do exercício, uma situação em que eu preciso representar esse logaritmo na outra base, numa base C, por exemplo. Então, eu vou escrever assim. Logaritmo na base que eu quero, logaritmo na base C. Esse A encaixa aqui assim, e o B encaixa aqui. Ou seja, logaritmo de A numa base B é igual ao logaritmo de A na base C sobre logaritmo de B na base C. Um exemplo aqui. Suponhamos a seguinte situação. O logaritmo de 3 na base 2. E eu quero representar esse logaritmo na base 4. Então eu tenho, vamos lá comigo, logaritmo na base desejada, logaritmo na base desejada. O 3 logaritmando, o 2 vem para cá. Em resumo, onde tiver logaritmo de 3 na base 2, eu posso representar assim. Logaritmo de 3 na base 4 sobre logaritmo de 2 nessa base 4. Beleza? Aqui estão então as 5 propriedades operatórias de logaritmo. Foi um prazer enorme